Bom dia, meu povo! Bom dia! Que saudade de vocês, que saudade de estar aqui! Hoje falaremos sobre, dando continuidade à nossa série de 22 dias com tarô, que já passou de 22 dias, obviamente, né? A gente sabe disso. Mas faz parte, meu povo. Infelizmente, a vida dessa bruxa é bem corrida, tá? Vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo, mas não desistam de mim. Estou aqui sempre para vocês e com vocês, tá? Embora às vezes eu desapareça um pouco durante um tempo, eu estou sempre no YouTube, sempre aqui no Instagram, visualizando o que vocês comentam, o que vocês mandam, mesmo que eu não esteja trazendo conteúdo, tá bom? Estou aqui agora procurando a nossa cartinha de hoje, no Tarô das Deusas Universais, que é a nossa fonte de estudo para esse quadro. Chegamos até o arcano 14, né? E tá todos aí no IGTV, estão todos no canal do YouTube da Caixa da Bruxa. Quem ainda não viu, corre lá, assiste lá a maratona, que tá muito legal. Antes de começar, eu gostaria de divulgar a minha loja. Estou aqui com peças dela, então... Bruxarte Ateliê Mágico, vou até colocar para vocês aqui. Depois vocês sigam lá, estou preparando sites, daqui são peças de lá, tá, gente? Brinquinho pentagrama invertido, o anel também, tem vários anéis. Vim com o anel vermelho hoje por causa de Lilith, né? Então eu quero que vocês, por favor, me ajudem seguindo lá, tá bom? E o site já sai, que essa bruxa também é artesã. Então, gente... Hoje falaremos sobre a polêmica deusa Lilith, né? E o arcano 15, que também é polêmico dentro do tarô. E aqui nós temos essa carta maravilhosa dessa deusa. Acho que a luz está atrapalhando um pouco, mas dá para ver certinho, né? Tarô das Deusas Universais, de Maria Carati. Essa é Lilith, o arcano 15, tá? Então vamos falar um pouquinho do arcano 15. O que é o arcano 15, gente? Chamado de o diabo, né? O arcano 15 é chamado de o diabo. E por causa disso, ele é muito temido, né? As pessoas têm muito medo desse arcano. Nossa, quando cai numa jogada assim, o arcano 15, o diabo, quer dizer então que são coisas ruins, né? Porque o diabo tem uma conotação já ruim. Mas, de antemão, já digo que nós, bruxas do paganismo, da bruxaria e tal, nós não acreditamos no diabo, né? Essa figura maléfica que personifica todo o mal e tal, nós não acreditamos nele, né? Existem formas, existem ramificações, existem tradições dentro da bruxaria e do ocultismo, mais especificamente do ocultismo, tá, gente? Que é o estudo das ciências ocultas, todo esse mundo oculto espiritual é estudado pelo ocultismo. E o ocultismo não necessariamente tem alguma relação com a bruxaria, existem assuntos do ocultismo que são estudados na bruxaria e vice-versa, mas não são a mesma coisa. Então, dentro do ocultismo, existe sim o trabalho com os chamados espíritos de baixa energia, que são, na verdade, colocados aí como demônios, né? Existe até mesmo a prática da goécia e tal, onde as pessoas elas fazem selos e trabalham com esses espíritos de baixa energia, que muitas vezes são chamados de demônios. Mas na bruxaria, no paganismo mesmo, não existe a crença em demônios, nem tampouco a crença no diabo cristão, né? E se a gente for entrar nessa história, historicamente falando, o diabo cristão é só uma compilação de várias entidades, de várias divindades antigas, dessas crenças pré-cristãs, dessas crenças pagãs da terra, que eram deuses, né? Eram deuses de chifres, deuses da natureza, deuses do sexo, inclusive, que é o que a gente vai falar hoje no diabo, né? Que foi personificado, então, foi convertido aí para o cristianismo como uma forma de diabo, porque quando o cristianismo chegou, a igreja chegou no mundo, porque existia mundo antes do cristianismo, né? Crenças antes de Jesus e a história dele vir, nada contra, mas existia, né, historicamente. Então, quando o cristianismo chegou, ele implantou, então, essa imagem do Deus totalmente bom, que a gente tinha que se assemelhar a este Deus, né, para entrar no reino dos céus. E então tem a figura de tudo que é mal, que é o diabo, que a gente tem que então se afastar desse diabo, porque ali tem tudo que é ruim. Então a gente tem que se afastar disso, né? Bom dia para todo mundo que está entrando.
Só que esse ser, ele foi convertido, né? Antigamente existiam deuses, divindades com as mesmas características do diabo cristão. Só que essas características do diabo cristão, como eu disse e repito, elas foram convertidas para um malefício. Coisas que, na verdade, as divindades pagãs, elas não necessariamente vinham falar de um malefício. Elas vinham falar do lado negro, do lado escuro do ser humano, né? E é exatamente isso que o arcano 15 do tarô, o diabo, vem falar. Se a gente for pegar esse nome para falar dele no tarô, a gente também entra numa história legal. Porque o tarô, ele surgiu na época medieval, né, gente? Entre o século 14 e 15, até um pouquinho do final do século 13. Então, ele surgiu no ambiente medieval, ele foi redescoberto no ambiente medieval. E esse ambiente medieval, ele era totalmente dominado pela igreja. Era totalmente dominado pelo cristianismo, tanto que existem cartas com nomes cristãos dentro do tarô, como, por exemplo, o Papa, que é o Hierofante. A gente já falou dele, a gente já falou disso também na live do Hierofante. Então, por favor, assistam lá no canal do YouTube ou no IGTV. Tem também o Julgamento, que a gente não chegou ainda, que é o Arcano 20. E tem também o Arcano 15, que é o Diabo. Então, a gente percebe traços do cristianismo, de crenças cristãs, dentro da construção do tarô, falando isso historicamente, porque o tarô cresceu, ele se desenvolveu, ele tomou notoriedade num seio medieval e num seio europeu cristão, tá? Então, até dentro do meio ocultista, ele era algo trabalhado mais secreto, de uma coisa mais escondida, justamente porque ele fazia parte das artes ocultas e naquela época, com o Santo Ofício instaurado, com a Inquisição instaurada, todo mundo que fazia algum tipo de estudo ou algum tipo de crença que levava ao ocultismo, às ciências ocultas, era caçado pela igreja, né? E às vezes era condenado, julgado pela Inquisição e morto em praça pública na fogueira. E no canal do YouTube também tem um vídeo falando sobre Inquisição e caças bruxas, e eu falo mais especificamente de tudo isso. O tarô não saiu dessa história, o tarô está inserido nessa história, né? E por que eu tô dando toda essa introdução antes de falar da carta? Porque a carta de hoje é uma carta polêmica, é uma carta que tem aí uma conotação até mesmo para o consulente, quando a gente vai tirar uma conotação ruim por causa do próprio nome. Não só essa carta, né, mas também o Arcano 13, que é a morte. Né, outras cartas também têm essa conotação de ai, que ruim, ai, que coisa ruim. Na realidade, gente, o Arcano 15, ele não é algo ruim, né? E ele se desvincula totalmente da figura cristã do diabo. Então, quando você vai ver o Arcano 15 e o diabo no tarô, não pense no diabo cristão, porque não é isso que ele vem falar. Não tem nada a ver com, ai, que mal, que coisa ruim e tal, se afaste disso. Não, tá? O diabo, ele é uma carta que vem falar bastante do nosso eu interior, mas daquele eu interior que ele é humano. O diabo, ele vem falar de coisas totalmente humanas, como, por exemplo, as necessidades humanas. E não só essas necessidades, sendo, bom dia, Patrícia Lima, tudo bem? Bom dia, Daia Astrologia, não, Daia Astrologia, bom dia, Seibin Marques, bom dia todo mundo. Então, gente, o diabo, ele vem falar de coisas humanas, então ele vem falar do que é humano dentro do tarô, as necessidades humanas, como, por exemplo, comer, como, por exemplo, dormir, como, por exemplo, fazer sexo, como, por exemplo, ir ao banheiro, todas essas necessidades humanas, e não só as necessidades do corpo, mas as necessidades da mente e do coração. E quais são as necessidades? Bom, a necessidade de ficar tranquilo, a necessidade de ter um amor, a necessidade de ter dinheiro, a necessidade de ser útil, a necessidade, muitas necessidades humanas, né? E juntamente com essa necessidade, ele vem falar também um pouco da nossa paixão. E num sentido negativo, então, dos nossos vícios. Porque as nossas paixões, se a gente não direcionar direito, elas se transformam em vícios, como, por exemplo, a paixão por uma pessoa, a paixão por um ideal, a paixão por uma visão de mundo. Então a gente vai ter aí todas as... No diabo a gente vai ter todas as possibilidades de pisar na jaca que o humano tem. Estou bem também, muito obrigada, viu?
todas as possibilidades de pisar na jaca que o ser humano tem, de escorregar no quiabo, o diabo vem colocar em pauta, né? Então, quando cai uma carta do diabo numa jogada, a gente pode perceber ali que tem, dependendo da jogada, né? Tem coisas envolvendo dinheiro, como, por exemplo, se for uma jogada financeira, tem algo envolvendo dinheiro ali. Porque o diabo rege o dinheiro, ele rege toda a questão financeira e o nosso gosto pelo dinheiro. Mas é errado eu gostar de dinheiro? Não, não é errado você gostar de dinheiro. Não é errado você gostar do sexo. Não é errado você gostar de comer. Não é errado você gostar de nada que seja humano. O errado é você ultrapassar os limites disso e começar a ser uma pessoa amoral, imoral, na verdade, né? Começar a ser uma pessoa mentirosa. Começar a ser uma pessoa que rouba por dinheiro, porque a sua paixão por dinheiro é muito grande. Começar a ser uma pessoa que trai o seu amado, a sua amada. Por quê? Porque a sua sede de sexo, a sua sede de estar com outra pessoa é muito grande. Então o diabo, ele se transforma em algo ruim, dependendo, na verdade, da nossa condução. Porque o diabo, ele vem falar da nossa condição de ser humano aqui na Terra, vivendo um caminho espiritual. Por quê? Porque o tarô, ele tem 78 cartas, e aqui nessa live nós estamos estudando só os arcanos maiores, que são os 22 arcanos maiores, mistérios maiores, mas essas 78 cartas, elas transcrevem, na verdade, um caminho espiritual de autoconhecimento. E isso eu já falei pra vocês milhares de vezes em lives aqui, que o tarô, acima de tudo, antes dele ser uma forma de adivinhação do futuro, ele é uma forma de autoconhecimento, um caminho espiritual. E quando eu falo espiritual, não tem a ver com Deus, tá? Tem a ver com o autoconhecimento, com a nossa forma de espiritualização do nosso ser. Então, o tarô, ele tem essa questão de, nossa, se a gente seguir certinho o caminho do tarô, carta por carta, tentando reconhecer a gente nessa carta, a gente tem aí um caminho de transformação pelo autoconhecimento interno. E o diabo, no meio disso tudo, ele vem lembrar a gente que nós somos humanos e que nós estamos nessa vida humana, nesse plano terrestre que é tridimensional, onde a gente tem necessidades, onde a gente tem a necessidade de tocar as coisas, onde a gente tem a necessidade de comer, onde temos a necessidade de ir ao banheiro, de tomar banho, de estar com outras pessoas, de ganhar dinheiro. E o diabo, ele vem falar justamente disso. Então, mas por que então, se não é nada de ruim, né? Por que que ele foi tão estigmatizado? Por quê? Porque justamente eu até defendo que o nome O Diabo para esta carta é uma coisa irônica. Até defendo. Por quê, gente? Porque, ironicamente falando, quando a gente fala assim, não roube, não mate, não traia, não jogue, não minta. Bom dia, Nara. Tudo bem, meu amor? Que saudade. A gente tá falando para a Igreja Católica de não deixe o diabo falar na sua cabeça. Não deixe o diabo ficar ludibriando você com os seus jogos, né? Então, ironicamente falando, a parte humana de nós mesmas, para o cristianismo, é tido como algo ruim, né? Tanto que o sexo é pecado, tanto que várias coisas são pecado, né? Dançar é pecado, colocar brinco é pecado, em algumas ramificações aí do cristianismo, existem várias também formas de ver o cristianismo, mas nas mais tradicionais, né, é assim que se vê. Então, ironicamente falando, o diabo somos nós mesmos. Então, tudo que o diabo abarca, tudo que ele abarca são questões humanas, né? Então, quando a gente cai para o lado sombrio do diabo, ou seja, quando a gente cai para um desequilíbrio, porque todas as cartas têm o lado equilibrado e o lado do não equilibrado. Numa jogada, a gente chama isso de positivo e negativo. Então, quando a gente cai no lado desequilibrado do arcano 15, do diabo, então sim, daí sim, a gente pode se tornar algo destrutivo. Mas destrutivo mais para nós do que para o outro. Daí, a gente fazendo mal para nós, a gente faz mal para o outro. Assim como quando a gente faz bem para nós, a gente faz bem para o outro também, né? Então, no diabo, quando a gente mente, lembrando que a mentira é um dos grandes carros-chefes aí dessa carta no negativo, né? A mentira... a mentira, a ganância, a falsidade, a traição, tudo isso é o negativo do diabo, que na verdade são coisas que nós mesmos temos em nós, que todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas como não fazer?
tendo uma moral, um equilíbrio e uma mente sã, uma mente clara, não deixando você ser escravo dos seus vícios. Em cartas tradicionais, como por exemplo Rider-Waite, a gente vai ver que a iconografia, o desenho, né, do diabo, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, porque aqui no Tarô das Deusas Universais tá um pouquinho diferente, mas daí eu acho e a gente faz uma comparação. Mas em tarôs tradicionais como o Waite, a gente vai achar o diabo como um ser que escraviza os humanos que ali estão. Por quê? Ele escraviza porque ele dá tudo que é bom, né? Ele dá o dinheiro, ele dá o sexo, ele dá tudo isso. Se a gente não tiver o equilíbrio, a gente cai nas garras do diabo. E a gente fica nisso pra sempre. E daí a gente tem a nossa autossabotagem, a nossa autodestruição. Aqui é o diabo numa carta tradicional, né? Num tarô clássico, que é o do Rider-Waite. Então aqui a gente percebe, rapidamente, tá, gente? Não fiz isso com todas as cartas daqui. Aqui a gente percebe que tá bem icônico essa imagem do diabo, né? Aqui a gente tem até mesmo uma representação bem parecida com Baphomet, que é aquela arte do ocultista Eliphas Levi, que também tem muito a ensinar sobre o tarô, tá? Ele tem algumas viagens, mas a gente filtra. E então aqui ele tem o pentagrama invertido, né? Igualzinho aqui, ó, uma ode ao diabo, uma honra ao diabo, porque eu adoro essa carta, gente. É uma carta muito boa. Quando ela cai no positivo, é o ganho de dinheiro, né? É a paixão no amor. Tudo isso são coisas muito boas, né? A amizade, a vida social, tá? Você saber lidar com as coisas boas da sua vida. Então, o pentagrama invertido, um símbolo ocultista e também usado no paganismo, é o quê? A matéria sobre o espírito. É a gente tendo todo o controle do nosso físico, né? E transpondo isso para o espiritual. E ele normal, né? Com a pontinha para cima, é o espiritual sobre o físico. Então, o diabo, ele sendo o senhor, o pai da matéria, que é o que a gente fala que o diabo é o pai da matéria, de tudo aquilo que é natural e material, né? O sexo, o dinheiro, as necessidades, tudo isso é regido pelo diabo. E aqui nós temos, então, os humanos acorrentados, né? Mas por que os humanos acorrentados? E aqui a gente também tem, ó, no Tarô das Deusas Universais, sendo representada a Lilith, a gente consegue ver as correntes, né? A gente consegue ver aqui as pessoas não estão acorrentadas, mas elas estão o quê? Fazendo amor, que é, na verdade, uma das principais representações do diabo, né? Porque se a gente não... Por que eles estão acorrentados? Porque se nós não conduzirmos o diabo dentro de nós, porque existe um diabinho, né? Aquela questão do anjinho e do diabinho. Existem esses dois falando dentro de nós. Não que eles precisam estar em guerra, tá? Não precisam estar em guerra. Nós é que temos a condução disso. Nós devemos ser o rei e a rainha da matéria dentro da nossa vida. Então, se a gente se deixar dominar pelo diabo num sentido negativo e desequilibrado dessa carta dentro da nossa vida, a gente é escravo, sim, da matéria, ou seja, a gente é escravo do dinheiro, a gente é escravo das nossas paixões, a gente é escravo do nosso vício, então a gente bebe até cair, então a gente fuma até morrer. Né? A gente não sabe ter momentos de diversão, a gente sempre extrapola. Então é bem complicado, a gente mente, a gente é falso com as pessoas, a gente quer puxar o tapete das pessoas, né, para que a gente possa se beneficiar. E o diabo no positivo, ele não é nada disso. Ele é a condução disso de uma forma muito fluida. É uma condição de consciência sobre o meu potencial para construir na matéria e o meu potencial para me auto-sabotar na matéria. Tá? A Seibin está perguntando o seguinte: como definir se a carta é positiva ou negativa? Numa questão de autoconhecimento, numa questão de autoconhecimento, a gente tem que, por exemplo, tirei uma carta regente do meu ano, vamos supor assim, e é o diabo. Como que eu posso saber se estou agindo no negativo ou no positivo? Na verdade, ela é tudo. Ela é tudo. Todas as cartas são completas. Nós é que vamos direcionar isso. Então, você sabe que o diabo tem todo esse potencial. Então, você não vai cair para o potencial ruim. Você vai trabalhar o potencial bom, o potencial positivo. Então, pegue a mensagem do diabo e coloque isso como um conselho bom
para que você possa trabalhar essas coisas. Então, vai cuidar do seu corpo, vai fazer uma academia, vai fazer um yoga, vai fazer uma dança, né? Vai procurar formas alternativas de ganhar dinheiro, porque o diabo ajuda muito na questão financeira. Ah, quero fazer uma conexão com essa carta, então eu vou pedir para que o arquétipo do diabo, ele venha e me energize para que eu consiga ter ideias inovadoras financeiramente, para que o dinheiro venha para mim, né? Para então ser mais fogosa no relacionamento, para acender as paixões que me movem, as paixões pelos filhos, pela casa, pelo dinheiro, por tudo, por uma pessoa. Só que isso direcionado de uma forma muito consciente dos seus limites humanos, né? De eu não vou ser imoral, eu não vou mentir, eu não vou ser falsa, eu não vou puxar o tapete de ninguém, não vou trair, porque isso sim é você se deixar dominar pelos vícios, né? Você se deixar dominar pelas paixões e você se auto-sabotar. E a gente caindo no negativo do diabo, a gente destrói toda a nossa base física, que na realidade é a nossa vida, a nossa casa, né? E quando a gente está trabalhando de forma positiva com o diabo, ele ajuda a gente a construir e não a destruir, tá? Lembrando que ele é um potencial dentro de nós. Agora, numa jogada, como que a gente faz para definir? Numa jogada, cada posição tem a sua função. Então, a gente tem a função do negativo e a gente tem a função do positivo. Então, se cai o diabo no positivo, você vai interpretar o diabo naquela situação, vamos supor que é uma situação financeira. Então, você vai interpretar o diabo naquela situação financeira com um enfoque positivo e vai passar aquilo para o cliente de maneira positiva. Olha, você vai ganhar dinheiro, ou então vai depender muito da pergunta, tá? Agora, se o diabo cair nessa jogada numa posição negativa, daí você vai falar para o cliente a posição negativa daquilo. Quando a gente está numa jogada, o positivo e o negativo são definidos pela jogada, pelo método de jogo que a gente escolhe para abrir as cartas e responder aquela pergunta para o consulente, tá, gente? Olá, gente, tudo bem? Também gosto do diabo, Patrícia Lima, e eu adoro essa carta, ela fala bastante da nossa humanidade, né? Porque o tarô inteiro, eu até disse, né, que o tarô, ele é uma jornada de autoconhecimento, começando lá no louco, passando por todos, né? Então, só que a gente às vezes esquece, nessa busca do autoconhecimento, às vezes a gente esquece que a gente é humano, né? Que não adianta a gente querer calar e sucumbir e falar para os nossos vícios, para as nossas vontades, para tudo aquilo que o nosso corpo pede, que o estado humano pede para nós. Não adianta. E o diabo, no meio do nosso caminho super espiritual lá, porque eu acabei de sair da temperança, e a temperança é eu transformar, é eu unir os dois lados, os dois opostos de mim, para depois vir o diabo e falar, olha, presta atenção. Você é sim toda essa junção espiritual maravilhosa, mas você também vive aqui. Você também é o aqui e o agora. Você também precisa do toque, você também precisa do físico. O seu corpo também tem necessidades, não só o seu espírito. Então, sempre preste atenção também na sua vida física, no seu físico, porque ele é o sustentáculo de tudo aquilo que vem acima. Né? Dentro de uma visão da bruxaria, o corpo físico, ele é a morada do nosso espírito, né? Numa visão da bruxaria, uma visão holística, ocultista, ele é a morada do nosso espírito. Então a gente tem que honrar o nosso corpo. O diabo também é a honra pelo corpo. É você olhar e falar, estou bonita, estou gostosa, estou isso, estou aquilo, estou bem, né? Você cuidar da sua saúde também é o diabo, tá, gente? E o diabo também, ele é a contra-regra de tudo, tá? Ele é o fora do padrão. Ele vai na contramão, né? O próprio nome já diz, o diabo, né? Ele já caracteriza tudo isso. Porque ele é a contramão de tudo, ele é a contra-regra. Então é aquela ovelha negra da família, né? Então ele fala, não, porque não é assim o governo, porque não é assim a vida, porque não é assim que funciona pra mim. Ele é o aquariano, sabe? O aquariano, o que é do contra, o que fala, não, vamos rever aqui, vamos ver aqui. Ele é o fora do padrão, por isso que ele é esse que choca, né? Ele chega chegando. De nada, gente, se quiserem tirar dúvidas, podem ir mandando que eu vou respondendo. Patrícia, sim, é verdade, eu tenho experiências astrais e vejo como é diferente estar no corpo. Exatamente, né? Nós temos aí, segundo uma visão holística, 7 corpos, né? 7 corpos. E daí a gente pode estudar os 7 chakras para que a gente possa entender melhor, né? Então, o nosso primeiro corpo é o corpo lá de cima, gente.
até o sétimo. A gente fala, o sétimo é o último. Não, o sétimo é o primeiro, tá? O sétimo é o primeiro corpo. Então a gente vai descendo os nossos corpos astrais. O sétimo corpo é o corpo mais espiritual. E às vezes a gente faz a nossa vida aqui pensando no corpo espiritual lá. E sim, isso é ótimo, só que a gente precisa fazer aqui primeiro, entendeu? A gente precisa fazer também aqui. Porque tudo que acontece lá reflete aqui. E tudo que acontece aqui reflete lá. É uma via de mão dupla sempre. Nunca é só o físico, nunca é só o espiritual. É uma via de mão dupla. Então a gente precisa sempre estar atento e prestar atenção a tudo isso, tá? Então, basicamente, aquariana, basicamente, muito basicamente, o arcano 15 é isso, né? Lilith, e Lilith? E Lilith nisso tudo? Antes de começar a falar de Lilith, gente, que é uma deusa assim super polêmica, eu tinha que fazer um vídeo só pra ela, né? Eu quero indicar pra vocês esse livro maravilhoso sobre Lilith, tá? Eu deixo pra vocês nos stories certinho o nome pra vocês poderem anotar. Mas esse livro, ele é um livro bem famoso e um livro muito, muito antigo, tá? Lilith, a Lua Negra, de Roberto Sikuretti, né? Olha aqui a nossa querida Lilith sumeriana. É assim que ela era, né, gente? Um pouquinho diferente aqui, né? Um pouquinho diferente. Mas aqui ela está bem humanizada na carta. E ela, assim como todas as deusas, tem várias representações. E esse livro, ele é muito bom, tá, gente? Ele tem um prefácio muito completo. E é uma fonte rica, porque Lilith é uma deusa onde a gente acha muitas controvérsias, né? Quando a gente vai pesquisar sobre Lilith na internet, são muitas controvérsias. É uma deusa, é um demônio, é um espírito, é um daimon, é um íncubo, é um súcubo, nunca dá pra saber o que realmente Lilith é. E esse livro, ele é maravilhoso. Então, só pra vocês darem uma olhadinha aqui no índice dele, fala sobre o mito de Lilith e suas fontes, os passos projetivos do mito. É muito interessante, gente. Depois eu deixo pra vocês nos stories, pra vocês verem certinho. E esse livro já está em domínio público, pelo que eu saiba. E se vocês procurarem na internet, vocês acham em PDF. Tá bom? É muito bom esse livro, né, Patrícia? Eu gosto muito desse livro. É um livro maravilhoso. É um livro um pouco complexo, tá? Porque fala dessa deusa. E, gente, essa deusa é uma deusa muito complexa, né? Ela é uma deusa sumeriana. E ela é tida, na verdade, como um demônio para várias vertentes, né? Principalmente as judaicas. Então, na versão judaica, Lilith é tido como um demônio do sexo. Que, na realidade, ela vai de noite na cama dos homens e transa com esses homens, né? E geralmente mata esses homens. É um demônio que perturba a noite, que perturba o sono, né? Geralmente é tido como uma mulher sedutora e nananã, né? Por quê? Gente, é uma história muito louca, porque Lilith, ela é uma deusa bem mais antiga do que o seu próprio mito, né? Ela é tida, inclusive, como a primeira mulher de Adão, a serpente, né? Então, existem muitas formas de se ver Lilith e o mito dela também, tá? É uma deusa muito cultuada na bruxaria e muito conhecida também, tá? Basicamente, ela veio antes de Eva. O mito que a gente mais vai conhecer é esse. Ela veio antes de Eva. Ela foi a primeira mulher de Adão. Então, isso já é uma visão, na minha opinião, tá? Essa já é uma visão deturpada de Lilith, até porque tem Adão no meio dessa história, né? Então Lilith é tida como a primeira mulher de Adão. Em algumas fontes a gente acha que ela é mencionada na Bíblia judaica. Na Bíblia judaica não, né, gente? Eu nem sei o nome da Bíblia. Como que é mesmo o nome? Se alguém souber, por favor, fala aqui pra mim. Cristianismo não é muito a minha especialidade. Eu não lembro, gente, o nome do livro sagrado dos judeus, mas em alguns livros sagrados, em algumas versões, a gente até acha o nome dela mencionado, tá, gente? Ela é tida como a primeira mulher de Adão. Só que ela foi expulsa do paraíso porque ela não se sujeitou, ela não aceitou ser submetida, né, a Adão. Então, ela falou, não, eu não sou menos que você, né? Eu não vim da sua costela. Na realidade, eu sou feita da mesma matéria que você.
Eu não vim da sua costela, né? E esse mito, gente, ele é um pouco mais complexo, tá? Se a gente for pegar para estudar mesmo, a gente vai ver que é muito mais complexo, tem muito mais informações e outras versões também. Tem até estudos que dizem que esse mito nem real é. Que na realidade foi inventado por um cara e colocado em uma das fontes, mas que na verdade isso nunca foi dito por nenhuma autoridade espiritual. Então, assim, cada um estuda o que acha melhor com relação a Lilith e tirem suas próprias conclusões. Para nós do paganismo, ela não é um demônio, ela é uma deusa muito antiga que passou pelo processo de conversão e deturpação, assim como a maioria das divindades pagãs quando foram convertidas ao cristianismo. Lilith, por ser uma mulher pioneira, uma mulher à frente de seu tempo, até mesmo naquela época, né? Ela é, na verdade, uma deusa da fertilidade, ela é uma grande mãe, a senhora do sexo, a senhora do sagrado feminino, a senhora sedutora, a senhora da fertilidade, né? E a senhora do amor também. É a senhora também que vai à contra-regra. É a senhora que empodera as mulheres, que fala, não, homens e mulheres são iguais. Né? Como ela mesma disse, em alguns relatos aí que a gente acha de pesquisas, ela não se submetia a ficar embaixo de Adão nas relações sexuais. Não, por que eu tenho que ficar embaixo? Não quero ficar embaixo. Né? E por que eu tenho que ser representada como algo inferior? Por que eu tenho que vir da sua costela? Sendo que eu e você fomos feitos da mesma matéria. Né? Então, por ela questionar isso, ela foi expulsa do paraíso. E então Deus fez outra mulher para Adão. E essa outra mulher foi Eva. Só que daí Eva, né, cometeu o pecado de comer a maçã, que é o fruto do conhecimento, que inclusive a maçã, ela é um símbolo ligado a Lilith. Em algumas versões a gente vê que Lilith é a cobra, né, que vem no paraíso e induz Eva a comer o fruto proibido, o fruto do conhecimento. Se a gente for ver, gente, Lilith é bem legal. Né? Até mesmo no mito mesmo da criação bíblica, se ela realmente aparece, porque se ela induz Eva, ela é a cobra, que olha o diabo aí, vocês estão percebendo? Na própria história de Lilith, a gente já consegue ver a ligação de Lilith, dessa divindade, dessa deusa, com a carta, com tudo que eu falei da carta. Né? Então, ela é bem legal, eu ia gostar de falar com Lilith. Eu estou aqui no paraíso, o Adão está super folgadão, porque ele acha que ele é o bambambam do pedaço, entendeu? E Deus fala, olha, pode comer tudo, só não pode comer isso. Daí a serpente vem e fala, olha, vem aqui, deixa eu te contar um segredinho. Essa fruta aqui, ó, que falaram pra você não comer porque ela te dá conhecimento. Porque ela faz você sair da caixinha, ela faz você ir contra a regra, ela faz você ir contra o movimento padrão, ela faz você ir na contramão, é a maçã, né? E a maçã, ela já é um fruto sagrado pro paganismo antigo há muito tempo. Muito tempo. Crenças celtas e irlandesas já tinham a maçã como um fruto muito sagrado. Até mesmo crenças nórdicas, né? Freya, por exemplo, ela tem a maçã, inclusive as maçãs douradas da juventude. Então, existem muitas culturas, muitas deusas e deuses que têm a maçã como um fruto sagrado. E muitas culturas também, né? Então, Lilith vai lá, personificada na cobra, e fala, vem aqui comer esse fruto, que daí você sai disso daqui. Né? Você consegue ver outras coisas. E daí Eva, então, comeu o fruto, e daí ela foi castigada, e com esse castigo saímos do paraíso. Então, tudo isso defende que Lilith é uma deusa que induz as mulheres a fazer coisas que não devem ser feitas. Né? Ela é a cobra, ela é a sedução, ela é o persuadir, né? As outras pessoas, o convencer. Então, dentro de uma religião, de uma visão judaica, ela é tida como um demônio, como eu falei, né? O demônio do sexo, o demônio do vício, o demônio ruim que a mulher personifica. E aí já tem também toda uma visão medieval. Por quê? Né? Que a primeira manifestação uma das deusas mais antigas, porque os sumérios são uma das civilizações pagãs mais antigas do mundo antigo, gente. Né? Eles eram super tecnológicos, eles eram super à frente do seu tempo, tinham vários deuses, tinham até mesmo a questão dos deuses que vieram de outros planetas, né? Então tem toda essa questão. Lilith, inclusive, ela é tida como uma deusa tão poderosa que ela, aqui na capa, mostra, né? Que ela é uma junção de vários animais,
né? Então ela tem os pés de coruja, as asas aqui, né? As garras. Por quê? Porque ela é tida também como uma senhora selvagem. Ela é tida também como a senhora das feras. Antigamente, nas culturas antigas, tinha essa deusa, né? Essa figura feminina, né? Porque antigamente o mundo era matrilinear e matrifocal, ou seja, focado numa porção feminina da divindade. Ela era tida como a Senhora das Feras, e muitas deusas são tidas como a Senhora das Feras. O que são essa Senhora das Feras? O que é? É a deusa que domina a natureza. É a deusa que domina os instintos naturais, as nossas feras interiores, que são personificadas aqui no mundo físico. Olha aí de novo a importância do físico. O diabo vem falar sempre da importância do físico. Elas são os nossos animais interiores, os nossos instintos, aqueles que podem tanto nos fortalecer e nos ajudar, como nos devorar. Eles são expressos nos animais selvagens, nas corujas, nas águias, nas cobras. Esses animais, eles eram regências da grande mãe das feras, que eram essas deusas das culturas antigas, né? Lilith, Britomartis, Cibele, né? Várias culturas aí a gente vai ter essa deusa dos poderes que são selvagens, dos instintos. Por que que Lilith é ligada a esse pecado original, né? Muito parecida com o mito de Pandora, né? Pandora, eu não poderia deixar de falar dela aqui, né, gente? Porque o meu nome mágico é Pandora. Quem não sabe, meu nome mágico é Pandora. E Pandora também, na versão grega, ela tem algumas ligações com Lilith. Quando a gente vai estudar essas duas deusas, a gente vê uma linha tênue que separa as duas, né? Como se Pandora fosse uma versão grega mais moderna de Lilith, né? Com algumas modificações. Pandora, inclusive, também é tida como um equivalente aí de Eva, né? Lilith, Eva, Pandora são tidas como as primeiras mulheres do mundo, né? Então tem essa questão o mal reside na mulher. Lilith tem toda essa questão do mal reside na mulher. Então se afaste da mulher. A mulher é um demônio. A mulher é a tentação. A mulher é tudo que é de ruim. A mulher é interesseira. A mulher é falsa. A mulher... Entendem? Todo esse estigma que hoje, com o feminismo, a gente tenta quebrar, né? E por isso que as sendas de sagrado feminino trabalham bastante com o arquétipo de Lilith, né? Porque os deuses, eles podem ser tidos tanto como arquétipos, que é uma visão, que é uma forma psicológica de falar de uma energia espiritual, vulgo deusa, né? E ela pode ser vista também como uma deusa, um ser que está lá e tal, uma deusa. Daí cada um tem a sua visão de Deus, liga isso ao arquétipo ou não liga isso ao arquétipo. Para mim, arquétipo é uma forma psicológica de falar de Deus, de deuses, né? Então, por isso muitas sendas do sagrado feminino, da bruxaria, do paganismo moderno se focam no culto a Lilith, porque ela vem trazer toda essa desconstrução que foi colocada de forma massiva pelo medievalismo, pelo cristianismo, à mulher. Então a mulher é ruim, o fruto que a mulher oferece é um fruto de pecado. A mulher é uma fonte de pecado, porque ela vem falar de coisas do corpo, porque ela consegue gerar um filho, porque ela sangra e não morre. Vocês sabiam que a menstruação antigamente era imunda? Era tido como suja. As mulheres tinham que ficar isoladas quando estavam menstruadas, porque elas estavam amaldiçoadas. Por quê? Porque elas sangravam muitos dias e não morria. Como isso era possível? A mulher realmente é um ser do diabo. A mulher é realmente um ser do demônio, maligno, maléfico. E Lilith, Pandora, Eva, todas essas figuras femininas sagradas, né? Elas são, na realidade, a personificação dessa forma de ver a mulher. Por isso que elas são tão deturpadas, né? Patrícia, é verdade que tem devoção a Lilith, tem problemas com relacionamento? Não. Aí, tá vendo? É o estigma. Por quê? Por que eu vou ter problemas com relacionamento? Não. Porque, geralmente, todas as vezes que nós travamos contato com deusas assim, nós temos muito preconceitos. Não só para enfrentar, como também para derrubar dentro de nós mesmos, né? Porque quando a gente se dá conta, a gente fala, caramba, né? Eu também estou inserida nesses preconceitos cristãos. Eu também me trato assim às vezes. E não se culpem por isso, porque isso é uma coisa colocada na gente como sociedade, né? Então,
a gente travar contato não só com essa carta, mas com essas deusas, não só com Lilith, mas com tantas outras, é a gente passar por um processo de desconstrução da nossa própria forma de enxergar o feminino. Né? E nós, sendo mulheres, não estamos livres dessa desconstrução. A gente precisa fazer essa desconstrução. Essa desconstrução, ela tem tudo a ver com o diabo. E tem tudo a ver com Lilith, que nesse baralho do Tarô das Deusas Universais, Maria Karate, que é a autora, né, casou muito bem a deusa com um arcano, que eu acho que fez aí um casamento muito bom, porque fala tanto, um fala do outro de uma forma muito clara. Lilith personifica o que é o arcano 15, e o arcano 15 personifica a essência de Lilith, porque não é só porque é uma carta masculina, dita masculina, o diabo, que não significa que Lilith, uma deusa feminina, não possa vir representar. Pode, porque inclusive historicamente ela foi tida como o demônio feminino da história, tá? Então, tem problema de relacionamento? Não. A não ser que o seu parceiro, né, ou a sua parceira, não sei qual é a sua opção sexual, não saiba lidar com mulheres empoderadas. Né? Porque Lilith, ela empodera as mulheres. Ela faz com que a gente se olhe, ela faz com que a gente se veja, ela faz com que a gente reconheça o nosso potencial e tire da nossa cabeça que nós somos o fruto do pecado. Né? Que nós somos todas essas coisas ruins que colocam pra gente, que nós somos esse diabo, né? Porque na Bíblia, nós somos filhas do diabo, gente. Quem aqui já leu a Bíblia real? Eu sou bruxa, mas eu já li algumas partes aí da Bíblia, até justamente pra estudar mesmo, para ter argumentos, né? Então, dentro da bruxaria, dentro da Bíblia, nós somos tidas como filhas do diabo, filhas do mal, né? Então, a mulher, ela não é um ser sagrado, né? Por que Maria não é endeusada como mãe? Na oração a gente fala, Maria, mãe de Deus. Mas, caramba, por que ela não tá lá no céu? Porque ela é mulher. Entendem? Então, na igreja, pro cristianismo, o diabo é personificado pela mulher. Nós somos o canal pelo qual o pecado se fez carne, né? Lembram disso? Então é isso. Eu li uma coisa que eles acreditam que ela ia assustar os bebês que estavam dormindo. Sim, porque ela também tira como a velhinha, né? Então existem... Quando a gente fala de Lilith, essa live já está durando bastante. Quando a gente fala de Lilith, a gente não tá falando só da mulher poderosa, sexual, sensual, maravilhosa, gostosa, que vai lá ludibriar os homens, ou do demônio que vai nos homens lá e faz sexo com eles de noite, ele nem vê, os incubos e súcubos, né? Mas a gente também... Esse é o arquétipo da mulher fatal, né? Da mulher que vem e é sensual e tal. A gente tem outro arquétipo da mulher, que na realidade também se liga a isso, que é o que? A mulher velha. A mulher velha, a mulher feia, a mulher que come crianças, a bruxa, né? Então Lilith, ela é tida como a mãe das bruxas, assim como Hecate. Por quê? Porque traz esse arquétipo da velha, tá? O diabo também muitas vezes é personificado como velho também em algumas cartas. Porque o velho, ele é tido como algo ruim, né? Só a juventude é boa. Olha o diabo de novo. A juventude é ótima. É ótimo eu ter um corpo belo. É ótimo eu ter uma ótima saúde. É ótimo eu poder trabalhar e ter muito dinheiro. Isso me faz uma pessoa bem-sucedida. Ser bonita, ser rica, ser bela, ser magra, ser... Entendem os padrões? Esses padrões, eles são personificados pelo desequilíbrio do diabo. Colocam tudo isso na gente. O diabo também é isso. Lilith também é isso. Então, assim, a velha, ela também é caracterizada como Lilith. A velha que come crianças, que assusta crianças, né? A bruxa que mexe lá no caldeirão. Também é tida como Hecate, também é tida como Lilith. Por quê? Porque essas deusas, elas personificam o que há de ruim nas mulheres, ou o que as pessoas julgam ser ruim nas mulheres. Por que são sempre muito sensuais ou velhas? Porque eles querem deturpar e denigrir toda essa imagem feminina. Nossa, mas por que essa fixação com denigrir a mulher? Porque antigamente, antes do cristianismo, gente, historicamente, isso é história. Vão procurar em livros de antropologia, arqueologia, sociologia, história das religiões que vocês vão achar. Que antigamente, antes do cristianismo tomar posse do mundo, né, e ir catequizando cada parte do globo, porque foi isso que eles fizeram, as crenças pagãs, ou seja, as crenças da terra, elas eram matrilineares e matrifocais. Então, o Deus, a divindade primordial dessas culturas era uma mulher, não era um homem.
né? Isso eu já falei várias vezes também. Nas lives da Imperatriz, Arcano 3, da Sacerdotisa, Arcano 2. Revejam aí, tem várias lives também, vários vídeos lá no canal do YouTube da Caixa da Bruxa que fala bastante sobre essa questão histórica da mulher ser o primeiro deus do mundo e depois vir a versão masculina. E basicamente é isso, tá, gente? Eu vou falar rapidamente agora sobre o Arcano 15. Se tiverem dúvidas sobre Lilith, vão falando aí que eu vou respondendo, tá? É que eu vi o meu anel aqui. A cobra, ela também é tida como Lilith, né? Porque não só pela questão do Adão lá, da questão do mito da criação, dela ser a cobra e tal, né? Mas porque a cobra é um animal selvagem e todo o simbolismo da cobra, né, a transformação, a transmutação, o caminhar entre mundos, né, porque a cobra é um animal que está entre vários mundos, o mundo espiritual, o mundo físico, o mundo superior, o mundo do meio e o mundo inferior. A cobra é um animal que consegue caminhar entre esses mundos, tá? Por ser uma cobra por ser um animal rastejante. Então a cobra é muito, muito... Segue lá, gente. Se inscreve no canal do YouTube que vocês vão gostar bastante. Tem bastante conteúdo lá, tá bom? Vocês vão gostar. Na bruxaria, então, o diabo, o Arcano 15, ele é o nosso Deus. Não se assustem, não se assustem, não saiam da live. Calma que eu vou explicar, tá? Gente, o Deus da bruxaria, e tem um vídeo é uma palestra praticamente lá no YouTube de 1h e tanto, eu acho 1h30, falando sobre a visão de Deus, homem, na bruxaria, porque dentro da bruxaria a gente tem duas formas de enxergar a divindade maior, né? Então a gente enxerga como um casal, então como uma parte feminina e uma parte masculina. Então não existe só um Deus, assim como no cristianismo, Deus Pai Todo-Poderoso. Existe o Deus Pai Todo-Poderoso na bruxaria, mas também existe a Mãe Toda-Poderosa e a gente sempre cultua os dois. O Deus da bruxaria não é o mesmo Deus da Bíblia. Não é o mesmo Deus do cristianismo. São deuses diferentes, tá? E aqui a gente não vai se deter em comparações de um e outro. Só que o diabo, no tarô, ele personifica a essência do nosso Deus da bruxaria. O nosso Deus da bruxaria, ele é um Deus animal. E no sentido de ser animal, não é um Deus animalesco no sentido de ser rude, no sentido de ser ruim, no sentido de... Não, no sentido de ser instinto. No sentido de ser natural, no sentido de ser natureza. Lembra quando eu falo para vocês que o paganismo, ele é uma crença da natureza. Os pagãos, eles eram tidos como pessoas que cuidavam do campo, que moravam no campo, que cultuavam coisas que estavam no campo. Então, para eles, os animais eram muito sagrados. Os animais que tinham maiores chifres, e isso até hoje no reino animal, tem maior poder. Então, era tido como a representação natural, sagrada daquela divindade para aquele povo, porque aquele povo dependia da vida natural, da vida pastoral, da vida no campo, para sobreviver, né? Então eles endeusavam todos os fenômenos naturais. Eles endeusavam o vento, a chuva, os rios, os mares, o sol, a lua, porque eles necessitavam dessa vida natural e do equilíbrio que era encontrado entre a vivência e a experiência do exterior para o interior. Ou seja, se eu cuidar da terra, a terra vai cuidar de mim, porque ela vai me dar comida. Só que ela só vai me dar comida se eu plantar. Então é uma via de mão dupla. Então a terra é uma deusa. É uma deusa que gere, que nutre, que sustenta, porque ela me dá comida. Eu vou endeusar então o cervo. Eu vou endeusar então animais. O boi, o bezerro, o cabrito, o bode. Por quê? Porque esses animais, gente, eles não eram somente fonte de alimento, mas eles eram fonte de proteção. Eles eram fonte de... os animais, eles eram tidos, inclusive, como parte da família daquelas culturas. Então, eles eram muito, muito sagrados, tá? Então, dentro da bruxaria, os nossos deuses, eles são pautados nessa visão pagã, nessa visão natural e antiga. A gente tenta resgatar isso. Então, o nosso Deus, ele tem chifres. A gente chama o nosso Deus de chifres. Deus chifrudo, Deus cornudo, Deus cornífero, porque ele tem os chifres de poder. Daí, o cristianismo, bem resumidamente, o cristianismo, quando veio, falou, olha só,
O Deus deles tem chifres, hein? O Deus deles não só tem chifres, mas tem cabeça e pé de animal e corpo de humano. Olha que coisa grotesca, olha que coisa pecaminosa, olha que coisa horrível, blasfêmia. Então a gente vai fazer isso como o diabo. A gente vai colocar tudo que é de ruim nessa figura divina e vai falar que é o diabo. E se as pessoas não pararem de cultuar esse ser com chifres e com cabeça de animal, eu vou falar para eles que o meu Deus está longe. E que na realidade eles vão arder no inferno se continuarem cultuando um ser grotesco desses. É para cultuar o meu Deus. O meu Deus, ele não tem chifres, tá? O meu Deus é outra coisa. O meu Deus é a personificação de Odin, por exemplo, né? Então eu vou tirar o nome de Odin e colocar o nome de Deus. E daí eu vou colocar ele no céu. E daí é isso que vocês vão colocar. Agora, eu vou tirar o Deus Cernunnos, que é um deus celta, irlandês, que tem chifres e cabeça de veado. E vou falar que ele é o diabo. Porque ele tem um culto muito grande de fertilidade, de natureza. Né, um culto político. A gente tem que entender, gente, que essa história das religiões, de transição do paganismo para o cristianismo, foi algo estatal e político, tá? De massa. Então, quando a gente estuda a história, a gente percebe tudo isso. Então, o diabo, dentro de uma visão pagã, dentro do tarô, a gente pode ver ele como o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele personifica a fertilidade da terra, ele personifica toda a virilidade masculina. Como assim a virilidade? Gente, a virilidade mesmo, o órgão sexual do homem. Em muitas culturas, totens eram erguidos com deuses com órgão sexual muito proeminente, muito grande. Por quê? Porque o órgão sexual era que dava vida às coisas, entende? Era o que fertilizava a mulher, era o que fazia nascer outra vida. Então isso era cultuado. Os animais mais férteis, mais viris, eram cultuados também, endeusados. Então tudo isso era convertido para uma visão de religião, tá? De culto. Então eles cultuavam o poder do sol, eles cultuavam o poder da força masculina, da força dos animais que tinham chifres, né? Então se vocês quiserem saber mais disso, senão a gente vai se estender muito, tá? E a proposta dessas lives é ser uma live mais curta, mas eu acho que já deu mais de 40 minutos. Mas vamos continuar aqui que eu já estou finalizando. Mas se vocês quiserem saber mais sobre essa questão e todas as questões que a gente já falou aqui hoje, tem lá no canal do YouTube muitos vídeos, a Caixa da Bruxa, vão lá e maratonem. Tem aqui no IGTV também várias lives, mas a maioria que tá aqui no IGTV tem lá no YouTube. Então eu peço que vocês vão pro YouTube, porque eu preciso de visualização. Tá bom? No YouTube, por favor, me ajudem. Então, o diabo, ele personifica todo o poder da matéria, todo o poder da fertilidade, todo o poder do sol, todo o poder da concretização, todo o poder da vida pulsante, todo o poder da matéria. Ele é o senhor da matéria. E quando a gente fala o senhor da matéria, a gente coloca a matéria e a vida como algo bom, não como algo ruim, como diz a igreja, como diz a Bíblia, que sexo é ruim, que a vida é ruim, que a gente tem que viver para morrer logo, né? Porque o bom da vida é morrer. Na realidade, a Bíblia diz isso, e a gente não, tá? E o diabo também não. E Lilith também não. Desfrutem da vida com equilíbrio, com consciência moral, emocional, mental, porque senão você se autodestrói. Você se destrói a sua matéria, né? Então, se você fuma demais, se você bebe demais, se você bebe café demais, se você tem todos os seus vícios demais, se você dorme demais, tudo isso é uma fonte de destruição para o seu físico. Se você trai, você destrói o seu relacionamento. Se você mente, você destrói várias coisas. Você mente só pra você. Se você é falso, você não tem nada pra você nunca. Então, se você está no negativo do diabo, você destrói o seu físico. E daí você é escravizado por esse diabo, que é o senhor da matéria. E diabo é só um nome irônico e icônico para falar de tudo que ele personifica. Mas na realidade é um nome simplesmente, porque na bruxaria, no paganismo, a gente nem tem essa figura como fonte de culto, né? A gente nem liga na realidade pro diabo, a gente nunca nem acreditou nessa figura totalmente maléfica, porque acreditamos, inclusive, que os nossos deuses, assim como nós, são sombras e luz. Tá? Então, quando a gente vai ler mitos dos deuses politeístas, dos deuses do neopaganismo, que são deuses aí
várias culturas pré-cristãs, a gente vai ver que os deuses, eles também cometem erros. Eles também têm uma questão sombria, um lado sombrio, né? Até mesmo a própria Lilith, né, gente? Então, assim, há vertentes, e tudo isso que eu tô dizendo, significa que a Lilith que é ruim não exista? Não. Há vertentes que cultuam Lilith como este demônio, tá, gente? Porque vai muito de culto. Porque os deuses, eles são energias, né? Assim como tudo. Então, que energia você quer alimentar? Então, se você vai alimentar a energia da Lilith como um demônio, mesmo que você não esteja cultuando Lilith, alguma coisa você está cultuando ali e chamando de Lilith, entende? Então, não significa, não, porque... Não, existem várias maneiras. Então, dentro da Goécia, como eu comecei falando na live, existe um demônio chamado Lilith. E ele é trabalhado, e tudo bem. Quem trabalha com isso, ok, problema de cada um. Eu não acredito nisso, eu não faço isso, e eu não tenho Lilith como um demônio, nem conheço as práticas da Goécia, tá? Mas eu sei que existe isso, tá? Mas Lilith, pra mim, até mesmo pelos registros históricos, ela é uma divindade muito antiga, que era uma divindade que tinha um culto muito grande entre aqueles povos sumérios, acadianos, e não me lembro mais. Mas é esse lado aí do mundo, tá, gente? Pera aí. Que incrível! Eu não entendi essa relação. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salva essa live? Vai ficar salva. Ai, gente, que live necessária. Muito obrigada, amei, arrasou. Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês terem ficado até o fim, porque essa foi a live mais comprida deste quadro, tá, gente? É porque Lilith dá o que falar e eu estava morrendo de saudade de fazer live com vocês. E é isso, meu povo. Antes de ir embora, eu espero que vocês tenham gostado. A gente pode continuar esse papo pelo DM. Se quiserem compartilhar experiências, tirar dúvidas, me mandem mensagem, eu respondo, tá? Às vezes eu demoro um pouco, mas pode ficar tranquilos que eu sempre respondo todo mundo. Comentários no YouTube também respondo todos os comentários, leio todos, podem ficar tranquilos, tá? Peço mais uma vez, reforço mais uma vez, quem não curtiu, quem não segue a página do meu ateliê mágico, bijuterias e decoração holística, feita de resina epóxi, que está no comecinho, estou ainda começando a minha vida de artesã. Peço que curtam lá pra mim, sigam lá pra mim, @bruxarte.ateliê mágico, tá, gente? Peças de resina epóxi, da nosso meio mistérico, nosso meio iniciático, nosso meio esotérico e místico, tá, gente? E peças sobre encomenda e tudo mais. Revejam os vídeos do IGTV, se inscrevam no canal do YouTube. Amanhã tem live às 7 da noite. Amanhã é sexta? Então. Mas na sexta-feira tem live às 7 da noite. Explicação sobre os combos promocionais de mentoria de 2022, né? Criei 3 técnicas aí para mentoria de 2022, baseado no tarô, na numerologia e o último combo em astrologia também. Amanhã estarei às 7 da noite em live aqui, explicando para vocês como que vai funcionar isso, o que que vai ter nessa mentoria, o que que vai estar lá escrito, como que eu vou poder analisar o meu ano segundo a mentoria. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Divulguem este vídeo pra todo mundo. Compartilhem com quem vocês acham que vai gostar. E é isso. Uma boa quinta-feira pra nós. Farei, imagina. Vou fazer um vídeo sobre ela. Tá bom? Beijo, gente. Nos stories eu vou colocar pra vocês o nome certinho do livro, tá? Beijos e até uma próxima.